Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Fabiane Araújo Chaves, sou mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a minha orientadora é a professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. Então, vou estar apresentando para vocês hoje o trabalho referente ao meu projeto de dissertação, que trata sobre as vivências musicais e suas contribuições para o desenvolvimento dos bebês. Então, a minha pesquisa trata-se de um projeto de pesquisa que ainda está em andamento. Eu ainda não qualifiquei meu trabalho, vou qualificar por esses próximos dias. Então, ela está em fase de construção final do projeto de dissertação. Em primeiro lugar, o que me motivou a fazer sobre esse tema? Eu sou formada em psicologia, também sou estudante de pedagogia, então a temática sobre o desenvolvimento dos bebês sempre, me despertou interesse, até porque eu gosto muito de trabalhar com crianças e suas famílias. A relação mãe-bebê, a gente sabe que é muito importante. A gente pode pensar em outras pessoas que podem estar assumindo esse papel, sim. E nessa pesquisa que a gente aborda os relatos da mãe, como vocês vão ver a seguir, a gente também considera que essas mães podem ser os pais, ou os avós, ou a babá, ou a pessoa que substitui nesse papel. Mas a gente sabe que esse papel existe, né? Que a mãe é a que tem os maiores cuidados com o bebê desde o nascimento, então a gente considera que é fundamental que tenha alguém que supra esse papel materno. Também é importante a gente pensar na questão da concepção do bebê, né? Que antigamente se pensava que o bebê não era capaz de fazer várias coisas que hoje em dia a gente já sabe que ele consegue. Inclusive, pesquisas mostram que a partir da 26ª semana de gestação, o bebê já é capaz de ouvir sons, inclusive a voz materna, além das vibrações que tem dentro do útero, ele é capaz de identificar e às vezes ele é capaz de lembrar após o nascimento. Então, por isso que a gente acredita que a música seja importante desde a gestação, porque a gente sabe quando a gente está grávida, eu sou mãe, então eu sei que eu também já fiz isso. Quando a gente está grávida, a gente conversa com o nosso bebê, a gente canta para ele e muitas vezes eles vão recordar, né, de alguma maneira, as músicas que foram cantadas durante a gravidez. E também é importante que a gente invista na musicalização dos bebês, cantando e tendo essas vivências com eles desde o nascimento. Porque a música é muito mais do que tu aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento. Ela faz parte da nossa vida e ela auxilia também os bebês no seu desenvolvimento e as crianças. Então, vai favorecer o desenvolvimento de várias formas, inclusive, né, podendo adquirir habilidades e comportamentos a partir dessas vivências musicais. Então, esse trabalho que a princípio seria para ser realizado com vivências musicais nas escolas de educação básica, que é a proposta do nosso mestrado profissional em educação da UERGS, ele teve que ser modificado devido a esse período que a gente está vivendo, né? Nós estamos no ano de 2020, tem essa pandemia da Covid-19 que fez com que as pessoas se isolassem em suas residências em muitos momentos, que as aulas interrompessem as atividades presenciais. Então, dessa forma, não foi possível que a gente fosse até a escola realizar essas vivências lá, que era o que foi proposto inicialmente. No entanto, a universidade, em parceria com o projeto de extensão, que também é orientado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel, e também em parceria com o Grupem, que é o nosso grupo de pesquisa de educação musical, diferentes tempos e espaços, possibilitou uma forma como se essa pesquisa fosse possível, né, para que essa pesquisa seja possível, na verdade, realizando essas atividades online. Então, como eu vou apresentar para vocês, as atividades vão ser realizadas sim com outras famílias que não as da escola, mas que vai também possibilitar futuramente trabalhos a serem realizados na educação básica. Então, eu trago algumas questões que são importantes para a gente pensar e que vão ser trabalhadas nesse projeto de dissertação com a realização das vivências musicais, como, por exemplo, quais os comportamentos dos bebês que se repetem a partir das vivências realizadas, né, que eles participam, né, em quais momentos da rotina diária das mães elas costumam realizar as vivências musicais com seus bebês, né, segundo o relato delas. Quais os comportamentos ou ações dos bebês mais se destacam durante a realização dessas vivências musicais que eles fazem em sua casa, com as suas mães, né, durante a semana, enfim.
e também de que forma acontece a interação entre mães e bebês durante a realização das vivências musicais. Com base, então, nesses questionamentos, nessas perguntas de pesquisa, tem-se o objetivo geral desse trabalho, que é investigar os efeitos das vivências musicais no desenvolvimento dos bebês, conforme o relato das mães. Então, esse trabalho está dividido em revisão de literatura, fundamentação teórica, proposta metodológica, também fala sobre o produto. Na dissertação do projeto falo também sobre os cuidados éticos, referências, alguns apêndices, mas aqui eu vou falar de forma mais resumida. Então, para a revisão de literatura, eu fiz uma pesquisa em revistas de quais, principalmente A1 e A2, que tratavam sobre essa temática, né, de educação musical, de bebês, de desenvolvimento infantil, enfim, que eu vou apresentar no método a seguir. Né? Então, eu fiz toda uma varredura nesses periódicos em língua portuguesa, né, em revistas de música, de educação e de psicologia. Em um primeiro momento, essa pesquisa seria realizada com bebês, né? Então, a gente iria investigar a audição intrauterina e das gestantes em hospital. Mas a gente foi modificando até chegar na pesquisa que temos hoje. Então, primeiro, na revisão de literatura, as palavras-chave que eu havia utilizado têm relação com essa primeira proposta. Então, eu pesquisei intrauterina, audição, gestante, gravidez, né, desenvolvimento cognitivo, bebê, educação musical, música, musicalização. Então, depois eu fiz um refinamento, né, conforme as mudanças que realizamos na pesquisa, e fiquei com as palavras-chave: desenvolvimento cognitivo, bebê, educação musical, música e musicalização, né, nas revistas científicas, de quais A1 e A2 principalmente. Eu tive no início 76 pesquisas, né, 76 artigos, fiz um filtro e no final resultaram em 17 publicações. Dessas 17 publicações, em relação ao período que elas foram publicadas, temos 5 publicações do ano 2000 a 2005, 9 publicações de 2006 a 2010, 3 publicações do ano de 2011 a 2015 e nenhuma publicação dos anos 2016 a 2020. Então, isso já mostra também a importância de realizar pesquisas, né, nessa temática. Outra questão importante observada nesse processo de revisão de literatura é de que apenas 5 pesquisas são publicadas, né, em periódico científico, dessas que eu encontrei. 12 delas são comunicações orais de anais de congresso. Né? Então, o quanto a gente ainda precisa estar publicando em periódicos, que a gente sabe o quanto é importante para disseminar o conhecimento científico, e a maioria dessas pesquisas não estão publicadas em forma de artigo científico. Esses artigos e comunicações orais encontradas foram categorizadas, né, e as categorias, em sua maioria, apresentaram apenas 3 publicações. Então, a gente tem as seguintes categorias: contribuição dos estímulos musicais durante a gestação, tivemos 3 pesquisas que tratam sobre esse tema. Contribuição da música na redução da ansiedade nas mães de bebês prematuros, também tivemos 3 pesquisas nesse sentido. Comportamento dos bebês durante as práticas musicais, 3 pesquisas que tratam sobre esse tema. Relação mãe-bebê, influência e afeto nas práticas musicais, tivemos 4 pesquisas nessa temática. O efeito da musicalização no desenvolvimento infantil foi a que a gente mais teve pesquisas, tendo um total de 6 pesquisas sobre esse tema. E apenas uma pesquisa que fala sobre o significado da canção de ninar para adultos e crianças. No que se refere ao referencial teórico utilizado nessa pesquisa, eu usei principalmente aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, né, que eu me baseei em Papalha e Fieldman, de 2013, e também de Gaudier, Tardif, 2014, entre outros autores. Também falei sobre educação musical para bebês, né, de Patrícia Kebach, 2013, Gordon, 2015, Hilary, 2013, e também sobre a educação, né, na era digital, de Pérez Gomes, 2015. Como proposta metodológica da minha pesquisa de dissertação, ela possui uma intersecção, né, como eu falei lá no início,
com o projeto de extensão Vivências Musicais para Bebês e Famílias, que faz parte dessa mesma universidade. Esse projeto de extensão é composto por alguns integrantes, né? Eu faço parte desse projeto como estudante do mestrado profissional em educação, também tem estudantes da graduação de música e da especialização de música, e alguns voluntários, né, que vão nos ajudar nesse trabalho, que também são da graduação ou da pós-graduação em música da UERGS. Então, o trabalho vai ser realizado com 10 famílias, que se constituem entre a mãe e o bebê, bebês de 0 a 2 anos, né? Então, esse período foi selecionado, foi escolhido, devido ao ser o primeiro estágio do desenvolvimento proposto por Piaget, né, chamado de período sensório-motor, onde a criança principalmente se desenvolve em relação à sua percepção e sua motricidade. E são esses aspectos que serão trabalhados no decorrer dos encontros. E também pelo fato, né, que eu já citei, que é importante a música desde o nascimento. Então, a ideia desse projeto também é possibilitar que essas mães tenham essas vivências musicais com os bebês e também aprendam para dar sequência, né, nas demais fases da vida. Elas vão se mostrar interesse, vai ser feita uma divulgação. Quando elas tiverem interesse, elas vão responder um formulário, né, demonstrando esse interesse e respondendo algumas perguntas, estando ciente do trabalho e de tudo que ele compõe. Essa pesquisa é uma pesquisação, né, onde cada encontro pode ser modificado. A gente tem os planejamentos prontos, mas eles podem ser modificados na medida que eles vão ocorrendo, né, do encontro para o outro, a gente pode fazer alguma alteração conforme a gente vê que seria necessário. Serão 8 encontros síncronos ao vivo, então um dos requisitos para a família participar é de que ela tenha acesso à internet, que ela tenha essa disponibilidade de participar dos encontros. Serão 8 encontros ao vivo, um por semana, de 1 hora de duração. Então, entre um e outro serão realizadas atividades assíncronas. A gente enviará para a família uma atividade, como por exemplo uma história com sonoplastia, só um áudio, para que ela escute com seu bebê uma ou mais vezes durante a semana, né? E depois nos conte sobre essa vivência. Como instrumento de coleta de dados, serão feitas entrevistas individuais com as mães antes de iniciar as vivências, né? Para que ela nos conte sobre a gestação, sobre as práticas musicais que ela conhece, se ela realiza ou não, como que é o desenvolvimento do bebê. E ao final das vivências, outra entrevista individual com cada mãe. Essas entrevistas serão realizadas pelo aplicativo de webconferência Google Meet. Serão gravadas para posterior transcrição. E também nas atividades assíncronas serão enviados formulários, né, pelo Google Formulário, para que a mãe preencha como é que foi, se ela realizou, se ela não realizou, quantas vezes e como que foi a reação do bebê ao realizar aquela atividade. Além disso, também será feita interação online por meio de grupo do WhatsApp, onde as vivências que forem realizadas, a gente poderá enviar as músicas que foram realizadas naquela vivência online, para que a mãe repita com o bebê, caso ela queira, né, para que ele repita, porque a gente sabe que é necessária a repetição para os bebês. Então, nesse grupo a gente também fará lembretes, enfim, elas também poderão colocar relatos se sentirem à vontade. Como as atividades vão ocorrer online, né, e se fosse presencial, a gente teria alguns instrumentos, alguns materiais para manipulação dos bebês e das mães. A gente optou por construir alguns instrumentos musicais com materiais que a gente tem em casa para enviar para essas famílias. Então, cada família participante, né, elas não sabem, vai ser uma surpresa, elas vão ganhar um kit musicalização. Coisas simples, mas que vão contribuir com as vivências musicais com seus bebês. Então, vai alguns instrumentos que a gente não colocou o nome, para deixar para que cada criança coloque, mas é um chocalho feito com garrafa PET, clavas, uma flauta de pã feita com canudinho, fita de pipa com guizos e a garrafinha da Calma, que tem glitter dentro para a criança também ser estimulada visualmente. Então, como metodologia da minha pesquisa de dissertação, ela se intersecciona com o projeto de extensão, né? Como eu falei. Então, a minha pesquisa vai ser uma pesquisa qualitativa e documental, porque eu vou analisar os documentos que foram decorrentes das entrevistas, dos formulários, das vivências musicais, né? Das interações online. Esses documentos eu vou analisar e vou fazer análise de conteúdo conforme Moraes.
E com base nessas análises, por meio de categorização, leitura do material, transcrição do material, né, que alguns vão ter em áudio, alguns em vídeo, enfim, eu pretendo, né, identificar quais os efeitos da vivência musical para o desenvolvimento dos bebês, conforme o relato das mães. Como se trata de um mestrado profissional em educação, né, o mestrado profissional tem essa característica de ter um produto final a partir da pesquisa realizada. Então, a minha pesquisa ela envolve 3 produtos. A realização de um site, né, que ele já foi construído, já está em funcionamento. Esse site foi realizado em parceria com o Grupo de Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços e do projeto de extensão Vivências Musicais para Bebês e Famílias. Ele foi elaborado pela estudante bolsista Jennifer, a qual eu agradeço muito essa parceria. Então, no site vai ter conteúdos relativos aos outros trabalhos desenvolvidos por esse grupo de educação musical e vai ter uma parte específica para educação musical para bebês e famílias, que é a parte que eu vou estar contribuindo, colocando materiais para famílias, para educadores e o público em geral que tiver interesse em conhecer. Outro produto são cursos permanentes. Então, a realização tanto do projeto de extensão quanto da minha dissertação vai viabilizar que sejam feitos posteriormente cursos de formação, né, de capacitação para professores da educação básica e também envolvendo famílias, estudantes, né, para que eles possam se capacitar e dar essa oportunidade para outras famílias. Então, vai ser feito um projeto para que sejam realizados cursos permanentes. E também a elaboração de um e-book, né, que a gente vai colocar algumas vivências musicais e todas as famílias vão receber de maneira gratuitamente. Como se trata de um projeto de dissertação e como eu falei, ainda não houve a qualificação, posso dizer alguns resultados preliminares que temos até o momento. Então, essa articulação com o projeto de extensão é um resultado maravilhoso que tem sido. Então, eu tenho participado de todas as etapas de construção desse projeto, das vivências, da seleção de materiais, então está sendo muito rico, né? E eu agradeço muito a professora Cristina por ter possibilitado, né, que esse projeto acontecesse, para que a minha pesquisa também acontecesse, né, porque a gente sabe que em tempos de pandemia todos tivemos que nos readequar nas nossas pesquisas, na nossa rotina, né. Também aconteceu o planejamento dos encontros, que já é algo que já está pronto, né, já tem destinado quem vai fazer cada encontro, qual vai ser o profissional responsável, então já está tudo organizado, e também a elaboração do site. Então, a gente acredita que esse projeto já avançou bastante, né? No que se refere a um projeto em andamento, ele já está num andamento bem adiantado. E a seguir, então, vou deixar para vocês algumas referências que eu utilizei nos slides, mas eu também deixo o meu e-mail, caso tenham interesse em saber um pouco mais sobre a pesquisa, mais algum material, posso estar enviando. E também o nosso site, visitem nosso site e acompanhem nosso trabalho. Muito obrigada!